están? Buenas tardes. Estamos iniciando acá nuestro primer podcast que estamos organizando con Syngenta, justamente con nuestro aliado comercial estratégico, LAR Paraguay. Y en este primer episodio tenemos un invitado ilustre, el profesor, doctor, ingeniero agrónomo Mauricio Pacini, un entomólogo con bastante experiencia en el manejo de plagas, tanto para la para el cultivo de soja, maíz y todos los cultivos extensivos alternativos también. Pero lo que me gusta resaltar del profesor Pacini es su experiencia también con la agricultura paraguaya, ¿verdad? Su conocimiento, tanto aquí de Paraguay como de Brasil. Entonces, sí, bienvenido, profe. Así que queremos iniciar. Como te encontrás? Obrigado, Fran. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no podcast. Para nós é privilégio estar aqui para conversar com você sobre essa parte de manejo de praga, né, que é uma área que a gente vê que todo ano a gente tem perdido muito potencial produtivo frente aos insetos, e a nossa ideia aqui é, de alguma maneira, contribuir com quem vai nos escutar ou nos assistir com o manejo de insetos. A gente quer, de alguma maneira, tornar mais fácil o manejo de insetos e fazer que todo mundo aí perca um pouco menos por eles. Assim mesmo. Bueno, vamos a hacer ahí un portuñol, ¿verdad, profe? Ahí un portugués, español, pero sé que vamos a tratar de ir cualquier duda, consultar, profe, si por ahí no entendés, o nos vamos entendiendo en este capítulo aquí. Y bueno, profe, si querés primeramente hacer un resumen de qué viste en esta campaña, tanto del manejo de la presencia de insectos. Sabemos que Paraguay acá estamos hoy con una soja safrinha, con un maíz safrinha, ¿verdad? Y hablando un poco de la campaña de soja pasada, tanto Brasil como Paraguay, si nos podés contar un poco de historia, cómo vino la presencia de plagas. Bom, Fran, o que a gente viu e nessas últimas, principalmente nessa última em especial, o fator que mais influenciou a população de insetos foi a restrição hídrica, né? Essa falta de chuva prejudicou como um todo as nossas produtividades, né? Mas favoreceu a ocorrência de alguns insetos, né? Em especial, nos chama a atenção para a cultura da soja a ocorrência de trips, que em praticamente todo o cultivo ela aconteceu, e foi um inseto que tirou grande parte do potencial produtivo. E aí, isso a gente pode estender Paraguai e pode estender também Brasil, porque é um inseto que a gente vê que ele já se espalhou ou ele se distribuiu por grande parte desses locais. Então é um primeiro inseto que a gente vê que ele se estabeleceu e tem tirado muito potencial produtivo. E o nosso destaque frente a ela é a preocupação da alta incidência que ela está tendo na cultura do milho também. A gente vê que talvez seja em função desses anos de restrição hídrica a ocorrência dela, mas nos preocupa porque a gente já tem muitos insetos importantes na cultura do milho e daqui a pouco a trips pode ser mais um desses insetos. Então esse, para nós, foi um dos insetos que mais aconteceu. Outro inseto que nos surpreendeu foi a Spodoptera frugiperda, porque até então ela é um inseto mais estabelecido na cultura do milho. A gente viu que ela veio mais forte também na cultura da soja em alguns ambientes. Então também é outro fator-chave de preocupação. Percevejos, tintes de maneira geral, a gente sempre elenca como preocupantes, né? Mas o que a gente quer destacar aqui também é que o barriga verde, o Cereus melacanthus, ele tem se tornado um dos principais desafios nossos na cultura do soja e também, como a gente já conhece, na cultura do milho. E na cultura do milho, um fator que nos preocupou um pouquinho foi a alta incidência de pulgão, que até então a gente vem de anos que ele tem, claro, acontecido,
mas essa safra em si nos chamou a atenção da alta incidência. Cigarrinha foi um pouco mais baixo, mas em compensação pulgão está um pouco mais elevado. Mas isso é praticamente um resumo do que a gente visualizou assim nesses ambientes. Alguns ambientes muita vaquinha, a diabrótica, sendo um dos principais desfolhadores. Contudo, o que mais chamou a atenção e que tem nos chamado a atenção é a mosca branca. Mosca branca até então ela é um inseto de outras regiões, ela não é tão frequente. A gente tem um histórico aqui no Paraguai, tem históricos no Brasil, mas ela atingiu níveis populacionais que é pouco comum. E nos preocupa porque ela também está na cultura do milho, ou seja, trips está na soja, está no milho. Barriga verde está no soja, está no milho. Spodoptera está no soja, está no milho. E mosca branca está na soja, mas também está acontecendo no milho. Contando um pouco de minha experiência, ¿verdad? Eu llevo 15 anos trabalhando com a agricultura de Paraguai, ¿verdad? Me tocou trabalhar muito tempo praticamente solo com o cultivo de maíz. Bueno, con la llegada de las tecnologías, muchas de estas plagas que mencionaste, profe, dejaron de existir. Bueno, no te voy a decir que dejaron de existir, pero pasaron a ser como unas plagas secundarias, ¿verdad? Que hoy vuelven a ser unas plagas primarias también. Y lo que eran plagas secundarias, hoy empiezan a aparecer nuevamente fuertemente, hablando principalmente de maíz, ¿verdad? Mencionaste la restricción hídrica que tuvimos, ¿verdad? Paraguay tuvo así escenarios, tanto en la campaña de soja, ¿verdad? La zafra, de microregiones de un estrés hídrico muy fuerte. Nosotros tuvimos de gira hace un mes prácticamente, ¿verdad? De norte a sur. Generalmente en el sur del país, donde tenemos mejores lluvias, ¿verdad? Nos tocó ver que hacia el norte o la región de Curuguatú, ahí fuimos a ver unos maíces mucho más desarrollados por no haber sufrido tanto en estrés hídrico, donde sí había una presencia más de algunas plagas, ¿verdad? Y donde por la restricción hídrica en otros lados, lo que mencionaste de la cigarrita, que este año estuvo un poco menos presente, por así digamos, ¿verdad? Pero sí, mosca blanca, este año de nuevo estuvo una época bien, un periodo bien intenso aquí en Paraguay, ¿verdad? Justamente de la soja. Y, profe, hablando así un poco de los manejos, de desarrollos, hoy, ¿cómo ves la evolución de esas plagas que hoy vuelven a aparecer? Hablando mismo de una Spodoptera, ¿verdad? Una Spodoptera que sabemos que es una plaga muy agresiva cuando está presente también, ¿verdad? Pero también se habla mucho hoy en el cultivo de maíz de la Heliotis, ¿verdad? Lagarta da ponteira da espiga, que por assim também le dizem acá, ¿verdad? O que a gente tem visto até dessas lagartas, parece que elas ainda não chegaram de uma maneira mais intensa aqui para Paraguai. Puxando uma geografia ali, hoje o limite ali é Mato Grosso do Sul. Pega sul de São Paulo, norte do Paraná, ali Mato Grosso do Sul, não chegando ainda tanto nas áreas produtivas do Paraguai. Por que eu iniciei dessa forma? Para destacar que em alguns ambientes, independente da biotecnologia, essas lagartas, Spodoptera, Heliotis ou a própria Helicoverpa, elas têm acontecido independente da biotecnologia. E o que nos preocupa é as próximas safras, porque você vê que, por mais que você tenha híbridos expressando, a gente vê que elas estão recorrentes e alguns locais já fazendo com que produtores façam mais de 3, 4 entradas com foco nesses insetos. O que a gente tem destacado é o seguinte: para todo produtor que tem híbridos, e nesses híbridos iniciar um processo de alimentação, pensando em Spodoptera, sempre observam se essa alimentação ela vai evoluir.
Se evoluiu, é sinal da gente executar manejo. Isso no vegetativo, pensando em milho. Pensando no reprodutivo, há um comportamento de Spodoptera que nos preocupa, que é o comportamento da alimentação dela na base da espiga, que depois leva à própria queda de espiga. E aí eu faço um parênteses. Hoje, muitas áreas que têm braquiária em milho, a Spodoptera, ela não está no milho. A Spodoptera está na braquiária. Contudo, em determinado momento, essa Spodoptera que está na braquiária, ela pode subir para o milho. E aí pode se alimentar da base da espiga, levando à queda de espiga. Então, o que nos preocupa também é esse comportamento, porque é nadar e morrer na praia. Porque muitas vezes você tem um híbrido com alto potencial produtivo e você tem esse comportamento. O que a gente tem sugerido para todo mundo é ali no pré-pendoamento executar um bom manejo de lagarta. Isso ajuda muito a diminuir essa infestação. Agora, existe uma outra lagarta que, independente do híbrido de milho, a gente está tendo a presença, que é a lagarta da espiga. A Helicoverpa, ela tem acontecido em praticamente todos os ambientes. E a dificuldade é pegar ela. Ou seja, ela está dentro da espiga quando ela já está gerando dano. O que a gente pede para todo mundo? Comece a verificar mariposas. Ou seja, observou mariposas em bico de luz, é o momento da gente começar a se preocupar e atuar de maneira preventiva. Porque assim, se você deixar ela entrar para dentro da espiga, você não consegue controlar, você não segura. E o desafio nosso é que assim, na soja, a Spodoptera, ela está se alimentando de flores, 5 flores por dia. Está se alimentando de vagens, canivetes, 5 também. Está se alimentando de grãos ou sementes, de 3 a 4 grãos ou sementes por dia. Então nós estamos falando de um inseto que tem um potencial também importante na cultura da soja. Agora, entre Spodoptera e a Helicoverpa na cultura da soja, e aí um alerta, porque essa última safra a gente começou a ver muito Helicoverpa. Uma Helicoverpa, a gente contou 12 vagens. Porque o que ela faz? A Helicoverpa, ela simplesmente faz uma alimentação e vai para outra estrutura. Então a gente contou 12 vagens que uma Helicoverpa tinha. Então, o que a gente pede? Por mais que a gente tenha se preocupado muito com o Spodoptera e com o avanço das biotecnologias, foi inseto mais selecionado e foi inseto que ficou, a gente pede para voltar a observar esses insetos, porque a gente nota que muitos ambientes eles têm aumentado a sua população. Interessante, porque praticamente hoje, quando a gente fala bastante do manejo de pragas, das biotecnologias que estão aí, al final são plagas que deixamos de observar e preocupar-nos mais com um tinte, bueno, en caso de maíz con una cigarrita, ¿verdad? Porque ves el daño en el final, donde no tenés mucho que hacer también, ¿verdad? Y son plagas que, bueno, que tenemos que trabajar en un manejo, ¿verdad? Pues por eso siempre hablamos del manejo de plagas, ¿verdad? Eso Syngenta también siempre trabaja bastante en el tema de manejo de plagas, un control preventivo, ¿verdad? Que después a veces invertir un poco más al comienzo, pero que sí te asegura tu productividad, ¿verdad? Bueno, y al final todo retribuye en rentabilidad, ¿verdad? Hablamos un poco ahora de lo que fue tema de orugas y todo así. Y profe, chinche. ¿Cuál es la preocupación de chinches hoy en soja? Vamos a hablar un poco de los cultivos hoy más extensivos en Paraguay, que son nuestros principales, que es soja y maíz, ¿verdad? Chinches, percevejos. O que eu vejo? O primeiro ponto é a gente mudar um pouco o nosso conceito de manejo para eles. Muitos que têm adotado isso têm tido menos problema no final do ciclo. O problema nosso dos tintes, dos percevejos, é quando chega ao final do ciclo, você vai lá fazer a amostragem, você tem 10, 15, 20. E aí é uma situação extremamente crítica. E às vezes isso decorre por quê? Porque a gente deixa ele fazer geração dentro da lavoura
e não executa manejo naquele momento onde que a população está condizente para a gente estabelecer uma estratégia de manutenção de população baixa. Então vamos começar os impactos deles na soja. Primeiro, logo na emergência tem o percevejo barriga verde, o de cereus, que ele tem feito alimentação em base de planta. Então essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação que eu vou ter é quando soja começou a colocar flores. E aí tem um detalhe importante, nós temos materiais indeterminados, né? Então o material indeterminado ele vai colocar flor talvez com 5 nós. Vamos dizer que o soja aqui, a cada 4 dias ele vai colocar nós, então ele vai colocar flor já com 20 dias após a emergência e vai indo com flor até 60, 70 dias, talvez, após a emergência, dependendo do ciclo do material. E eu considero que a flor é um fator de migração de percevejo, porque a partir do momento que o soja tem flor, o percevejo ele migra, ele fica. Então ele não vai para outra planta, ele vai ficar. Agora, se não tiver flor, ele migra, ele busca uma outra planta. E se eu considerar que esse percevejo vai eliminar flores, eu já começo a ter impacto em abortamento em função da presença deles. E isso é fato e a gente já tem quantificado. Depois, tanto o marrom quanto o barriga verde, até um parênteses, a ninfa do barriga verde, ela se concentra nas flores do terço médio para inferior. A ninfa do percevejo marrom, ela concentra-se nas flores do terço médio. O adulto de percevejo marrom, ele concentra a alimentação terço médio para superior. O adulto de barriga verde, ele concentra a alimentação em terço médio para inferior. Então, por que eu trago esse parâmetro? Porque muitas vezes a presença das duas espécies faz com que a gente tenha uma perca muito representativa. 2 a 3 flores por dia, 2 a 3 canivetes por dia, de 2 a 4 grãos por dia, dependendo da situação, e aí tem um parâmetro. Os dados nossos de perda por percevejo, eles só são balizados lá no grão. Então eu vou fazer uma conta do grão para ficar mais fácil. A maior parte das estimativas, ela é feita com a massa de grão de 0,16 gramas. Se você for trabalhar nos nossos materiais mais modernos, de 0,20 a 0,22 gramas a massa do grão, cada percevejo por dia, a gente está falando de 5 quilos. Durante o enchimento de grão e durante o estágio R6. Então, o que a gente quer destacar? É um inseto que hoje a preocupação tem que ser todo o ciclo. Que você perde na emergência, perde no florescimento, perde na formação de canivete, perde no enchimento de grão e perde na maturação fisiológica. A nossa dica é o seguinte: 4 metros quadrados, um percevejo toma a decisão. Trabalha no início da migração. Não deixe ele se reproduzir. Se ele se reproduzir no ambiente de cultivo e atingir níveis de 0,5 por metro quadrado, seja a cada 2 panos de batida um percevejo, dificilmente a gente consegue baixar esse índice populacional. E lembre-se que na amostragem, toda vez que você vê um percevejo, tem outro te olhando. Então, voltando no resumo da história do podcast, dentro do podcast da questão, a gente tem que estabelecer que hoje, tanto percevejo marrom quanto barriga verde, eles têm um potencial destrutivo na cultura, e deixar para manejar quando a população está estabelecida e alta é um grande erro. Por isso que a gente sempre busca trabalhar eles no início do desenvolvimento da cultura. Aí, profe, mencionaste del barriga verde, né? Barriga verde a gente la asocia muito com o cultivo de maíz. E hoje está presente generando dano econômico no cultivo de soja também, verdade? Sim. E na verdade o dano dele hoje ele é igual ou superior ao percevejo marrom, porque tem o dano dele no início do desenvolvimento que é pouco quantificado. Além disso, até do barriga verde, o final do ciclo da soja ele é muito importante para ele, para o milho. Certo. Você deixar o barriga verde vir com uma população alta no final do ciclo da soja impacta muito lá na cultura do milho. E aí o manejo do barriga verde na soja no fechamento de linha. É ali que a gente começa a se preocupar com ele, que às vezes a gente deixa ele se reproduzir. Há um manejo da dessecação, que ele é muito importante também para a gente executar. E no milho é aquela lógica, né? Charutinho até V4 ou V8, dependendo do híbrido de milho,
são momentos que a gente tem que se preocupar com ele, porque no milho ele afeta a planta, né? A gente perde planta. No soja, ele ainda vai afetar talvez uma quantidade de grãos ali, mas ambos justificam economicamente a estratégia de manejo. Aí, profe, como posso saber quando é migração de chinche ou quando estou com alta infestação em meu campo, verdade? Porque sabemos muito bem, tipo, temos chinches grandes que se vêm a reproduzir e todo, e sabemos que as ninfas são as que nos criam maior dano. Mas esse problema de migrações de chinche, como posso manejar em meu campo? Bom, vai haver sempre duas formas, até para diferenciar população estabelecida de chinches e migração de chinches. O que a gente pede? Sempre executa o monitoramento, o monitoreio das bordas para o centro da lavoura. Sempre. Por quê? Se você tem uma alta infestação na borda e no centro você não tem essa infestação, é sinal que literalmente essa população está entrando para o ambiente de cultivo. E isso, na maioria das vezes, coincide com uma condição ambiental de temperatura e umidade elevada à tardinha e à noite. Isso favorece muito esse processo migratório, ou muitas vezes condições de precipitação, que faz com que o chinche entre para o ambiente de cultivo. Então, essa é a primeira distinção. Os ambientes de alta infestação, invariavelmente, você vai ter populações no entorno e dentro do ambiente de cultivo. Claro que na borda é sempre maior que no centro. Contudo, você já tem migração. E dessa migração ali, você já tem uma população estabelecida de ninfas. É sinal que ele já fez uma reprodução. E assim, gente, quando vocês vêem ninfa grande, é sinal que ela já está, esse percevejo já migrou ali já mais ou menos uns 25 dias. Então faz 25 dias que você deveria ter feito o manejo. Essa é a lógica que a gente pelo menos estabelece. Então, voltando. Ambiente de alta densidade populacional, entrada e reentrada em intervalos curtos, 3, 6 dias, para a gente conseguir reduzir a população. Em ambiente de migração, observe porque sempre você vai ter presença de adultos e presença de posturas. Isso é característico de ambiente de migração. E aí, nessa situação, você pode concentrar um manejo mais de bordas de lavoura. 30, 60 ou 90 metros da borda da lavoura, isso ajuda muito a conter esse avanço populacional. Na maioria das vezes isso acontece com bordas com mato, com vegetação. Outras situações acontecem muito, por exemplo, tem um soja aqui e esse soja senesceu e tem uma área de soja verde ao lado. Vai ter uma ponte verde e vai concentrar a população naquela área. É o que tem acontecido nessas áreas mais tardias. Aumenta muito a densidade populacional decorrente justamente do acúmulo populacional das pontes verdes. Mas, invariavelmente, a nossa sugestão é uma só. Monitore nas bordas para o centro. Observou se na borda, faz o manejo de borda. Observou na borda e no centro, se a população está baixa, você pode trabalhar com estratégia de manutenção de população baixa. Agora, passou de um percevejo por metro quadrado, a gente já pede para fazer uma entrada e já calibrar uma sequencial em 6 dias para estancar essa população e não deixar se reproduzir. Excelente, profe. Graças. Como um bom gaúcho, ¿verdad? E estamos no Paraguai, já falamos bastante. Se me podem, por favor, aí faltou o tererê, né? Para poder continuar aqui. Me vê um mate, alguém aí, por favor. Graças. Um mate, um verde, como dizem aí, pero bueno, aí seguimos, profe. Invito aí um tererê. Bueno, vou já estar bem acostumado acá já no Paraguai, ¿verdad? Praticamente uma vez ao mês estás por Paraguai visitando-nos. Bueno, hablamos bastante ya del cultivo de soja, profe. Y ahora vamos a entrar un poco en el manejo de cultivo de maíz, que después vamos a invitarle a los colegas para hablar un poco más específico de las herramientas que tenemos, o desde Syngenta, o cómo podemos ofrecer al productor. Pero así hoy, hablando de maíz, ¿verdad? Está bien, fue un año un poco diferente, venimos años ahí trabajando con
muito preocupados com a cigarrita, cada vez um ano está conseguindo acertar mais, outro menos, verdade? Pero que estamos observando hoje no cultivo de maíz, independiente se foi com maior presença ou menor, pero hablando um pouco mais hoje de chinches, cigarritas e todo o que estamos tendo. Bom, foi assim, ó, na cultura do milho, existem alguns momentos que a gente vê como chave. O primeiro momento que a gente vê como chave é da emergência até 1 centímetro de diâmetro de base. Isso daí vai dar V4, V6 ou V8, dependendo do híbrido de milho. Nesse período, a nossa preocupação ela é percevejo, tintes, e ela também é em relação à migração de cigarrinha no ambiente de cultivo. De V6 a V8, cigarrinha e pulgão. Depois, necessariamente, a gente passa a ter um foco ali nas últimas aplicações, cigarrinha, pulgão e espodóptera, aquele comportamento que a gente falou antes de atacar a base da espiga. O que a gente tem visto assim, ó, a barriga verde se consolidou, porque está na soja e vem para a cultura do milho. Cigarrinha, ela está variável ao longo dos anos, tá? Então, vai ter anos de alta ou de baixa infestação. Sim. Contudo, a densidade populacional não é fator para a gente definir ou não entrada de cigarrinha. O fator para decidir entrada de cigarrinha é presença ou ausência. Na presença você toma a decisão. Por quê? Porque é um inseto que não vem sozinho. A gente brinca, né? Ela é um presente, eu não sei. Tem Kinder Ovo aqui no... Tem, né? Sim, temos. Tem a mim Kinder me Ovo. encanta. Sim. Então, é um Kinder Ovo, né? Desculpa a analogia da cigarrinha com Kinder Ovo, né? Isso daí dá até corte, mas brincadeira à parte. É como se fosse um inseto que traz presente. Não é um presente agradável, porque é um presente que ele pode inviabilizar a produtividade da cultura. Ele pode trazer os molicutes, que se desenvolvem a nível de floema, ou causando uma restrição do fluxo de massa, ou causando necessariamente um impedimento do fluxo de massa, ou eles podem necessariamente trazer um vírus ou um ácido nucleico, que depois, lá a nível celular, ele vai passar a alterar a expressão gênica da planta. Ao invés de replicar um tecido importante, replica o vírus, e aí você tem o vírus da risca, os enfesamentos decorrentes de molicutes e o vírus da risca. Ou seja, não é um inseto que a gente tolera, é um inseto que a gente busca um material tolerante em termos de híbrido, mas também é importante executar um manejo para ele no sentido de migração. A partir do momento que esses insetos você deixa estabelecer, eles vão se reproduzir. E a gente não pode deixar eles se reproduzir, porque ao se reproduzir, depois lá na frente vai ter muito dano direto, que culmina com a perda do bacheiro decorrente da própria cigarrinha. Quando se fala em pulgão, a nossa preocupação é decorrente da migração do pulgão. Pulgões alados trazem vírus, trazem ácido nucleico, que no processo de alimentação altera depois a expressão gênica e você tem manifestação de mosaicos na cultura do milho. Em relação a pulgão, a nossa preocupação ela é muito importante com os alados, é não deixar se estabelecer. Porque depois que você deixou se estabelecer, ele foi para dentro do cartucho, você não segura mais. Em relação à espodóptera, ela é uma praga que mostra na fase vegetativa os danos, mas ela é silenciosa depois. Porque você não vê necessariamente a presença dela, mas ela está lá depois derrubando espiga. Então, voltando, esses 3 momentos-chave, para nós, eles são fundamentais porque você consegue definir o tipo de ferramenta que você vai trabalhar. Por exemplo, eu vou selecionar uma ferramenta de charuto a V6. Ela tem que pegar percevejo e ela tem que pegar cigarrinha. De V6 a V8, ou de V6 a V10, ela tem que pegar cigarrinha e tem que pegar pulgão. Lá no V10, ela tem que pegar cigarrinha e pulgão, e daqui a pouco eu vou ter que somar também a questão de manejo de lagarta, né? Contudo, além dessas preocupações no milho, eu vou ter que destacar ácaro, que está aumentando muito a população. Eu vou ter que destacar trips. Eu vou ter que destacar larva, alfinete e arame, que não é começado, tem acontecido de uma maneira muito mais frequente. Eu vou ter que destacar também mosca branca
nessa cultura. Então, por mais que a gente tenha essa preocupação macro, a gente também tem esses outros organismos aí que a gente está tendo que se preocupar muito, né? Interessante, profe, las informaciones, porque cuando hablamos a veces del cultivo de maíz, es básicamente chinches y después, cuando llegó la cigarrita en Paraguay, finalmente quedó el manejo, o esas dos plagas, por así decirlo, ¿verdad? Pero allá en 2012, 2013 se hablaba bastante también de alarva-alfinete, que le dicen así. Me tocó, porque me tocó trabajar mucho en el desarrollo de, en su momento, de materiales de maíz. Entonces, son plagas que por medio que te vas olvidando, no voy a decir, olvidando que el productor tiene presente también todo lo que vino controlando, pero generalmente nos recordamos lo que pasó la última zafra. Sí. Y un ejemplo, ¿verdad? Que nos fuimos en la región de Maracaná, o hacia la región de Canindeyú, ¿verdad? ¿Te acuerdas que encontramos híbridos que ya estaban pendoamento? Pendoamento. Y también tenía híbridos que estaban en B4. Sí. ¿Y qué encontramos en esos híbridos? Alta incidencia de cigarrita ya, sí, ¿verdad? Tenía condición ambiental favorable, ¿verdad? Y bueno, como era la migración de donde teníamos maíces mayores, ¿verdad? Justamente migrando para maíces que estavam iniciando sua fase vegetativa, ¿verdad? Mas sabe, Fran, o que eu vejo é que a cigarrinha foi um dos assuntos mais falados. Vamos pegar 2017, 2018 em diante, foi um dos assuntos mais falados a nível de manejo de praga como um todo. E a gente aprendeu a trabalhar com esse inseto. Então, hoje, tem muito certo estabelecido ali o manejo. A única coisa que a gente tem que fazer é compor bem as ferramentas. Esse é o desafio. A ponte verde ela vai existir e naqueles ambientes mais tardios sempre vai ter altas infestações, né? Contudo, um dos fatores que a gente vê menor a densidade populacional também decorre do manejo executado. Porque muitas vezes a gente tem assim, esse ano não deu cigarrinho, o outro ano não vai ter. Não pensem assim. A gente sempre pede, inseto, observe. Observe. É difícil, a gente erra numa previsão climática não, uma previsão de tempo. Inseto a gente vai errar também. Então a gente pede, inseto, sempre observe as populações. Isso é muito importante. Outro ponto também que a gente destaca é que a gente sabe trabalhar muito bem cigarrinha hoje. A gente tem ferramenta para isso. A gente vai ter que reaprender a trabalhar lagartas. Então, aí que começam as nossas transições e tem um ponto-chave que a gente pede para todo mundo em relação a inseto praga. Lembrem-se, quando você está confortável, sempre aparece um novo problema. Então, não fiquem na zona de conforto para o manejo de pragas, né? A gente sempre pede, continuem sempre as observações, porque sempre há algo novo para a gente estar trabalhando, só que quando a gente observa, a gente pega algo novo mais cedo. Pegando mais cedo, a gente tem mais possibilidades de tratar o problema. Quando já pega o problema estabelecido, o investimento é maior, o custo é maior, o estresse é maior, a perda de potencial produtivo é sempre maior. E essa regra a gente pode estabelecer para o inseto da seguinte forma: trabalhar sempre no início é fundamental. Matar por vingança é prejuízo. Então, é basicamente nessa lógica que a gente tem para a cultura do milho, tem para a cultura da soja ou outras culturas que a gente tem trabalhado, né? Excelente, profe. Bueno, aí para ir cerrando um pouco e buscando, ¿verdad? Nosotros así, bueno, vos trabajas con Syngenta en Brasil también, sos ahí nuestro parceiro para desarrollar productos y tecnologías siempre que Syngenta viene trayendo al productor, ¿verdad? Pero algo que mencionaste, así muy importante, el tema del puente verde, ¿verdad? Acá en Paraguay, como conoces, nosotros siempre tenemos cultivos. Soja, safrinha, maíz, avena, se llama la avena, ya estamos,
cosechamos o maíz, hasta colocamos uma avena aí, uns 40, 50 dias antes de sembrar nossa soja também, verdade? Para tratar também de manter livre um pouco de malezas nossos campos, verdade? Pero aparte del Puente Verde, siempre hay las malezas o lo que sean las reservas forestales también que tenemos, ¿verdad? Y bueno, profe, así de mi parte es agradecer un poco también, ¿verdad? No sé si quieres dejarnos un mensaje final, pero este episodio, la idea era un poco de hablar así un poco de nuestra problemática, ¿verdad? Después sí hablamos un poco más de las soluciones también que trae Syngenta, las innovaciones que hoy tenemos para controlar esas plagas, ¿verdad? Pero sí me gustaría que nos dejase acá con toda tu experiencia que hoy tenés, profe, ¿verdad? Que es muy importante. Sé también que tenés tu sede de investigación en Paraguay. Eso también nos trae mayor seguridad, no como nosotros como empresa de investigación y desarrollo, ¿verdad? Y sí también a los productores, ¿verdad? En tener informaciones que puedan estar seguros de invertir con productos de valor, ¿verdad? Para estar garantizados porque están respaldados con informaciones, ¿verdad? Y más todavía cuando tenemos informaciones generadas en el ambiente donde nosotros trabajamos o que el productor trabaja todo el día, ¿verdad? Entonces, sí, profe, te pido ahí si tenés ahí un mensaje final para nosotros, para ir cerrando nuestro primer episodio. Muy honrada, ¿verdad? Y agradecerte también por, aparte de formar parte acá de esta nuestra idea hoy de lanzar algo y estar un poco más junto con el productor, de traer informaciones, ¿verdad? Y de compartir un poco de nuestra experiencia también aqui. Bom, primeiro, Fran, eu que agradeço, né, a oportunidade. A mensagem que a gente quer deixar para todo produtor é cuidar um pouco mais no sentido de inseto. Não no cuidar, todo mundo zela pela propriedade, mas observar um pouco mais o inseto e no momento da tomada de decisão do inseto, dar um pouco mais de valor ao manejo de insetos, no sentido de investimento. Até a gente brinca, né? Eu estava brincando com os colegas da área de fitopatologia. Esse ano, em muitos locais, eu fiz um bom manejo de insetos e coloquei um cheirinho de fungicida. Desculpa, pode até gerar polêmica, né? Mas brincadeira à parte, mas em muitos locais foi isso. Porque o ambiente estava tão restritivo que o manejo de inseto ele foi mais importante. E hoje, num sentido de manejo, a gente sempre fala, se você tivesse que tomar, e aí é uma reflexão para todo mundo, se você tivesse que tomar a decisão para um inseticida, um fungicida, um herbicida, claro, o melhor seria não aplicar, o melhor dos mundos seria não aplicar, o nosso material ser resistente, ter alto teto produtivo, enfim, mas a gente não consegue porque é aquela história, né, um cobertor curto, toda vez que tu ganha numa coisa, tu perde noutra. E, se possível, dar a importância similar para todas as áreas. A gente pede isso daí, porque a gente sabe que cada um desses agentes é responsável para proteger o potencial produtivo dessa planta. Então, com relação ao inseto, eles têm tirado muito potencial. E talvez a mensagem que ela está em decorrente em todo esse período que a gente falou é: trabalhe com populações baixas, trabalhe no início da infestação, rotacione produtos, utilize produtos que te entregam performance, né? Muitas vezes a gente mistura muitos produtos para ter um resultado, muitas vezes, que ele não é sinérgico. E quando a gente vai fazer misturas de produtos ou usar ferramentas, elas têm que dar sinergismo. Se ela não der sinergismo, ela não é viável. Porque hoje, quando a gente vai trabalhar um inseto, trabalhar em baixa infestação significa economia e significa maior retorno sobre o investimento. Trabalhar insetos em altas infestações significa prejuízo. E ninguém quer ter prejuízo justamente no negócio que vai executar. Para nós é muito importante estar hoje aqui no Paraguai. Por mais que a gente nasceu no Brasil, hoje a gente também está no Paraguai, seja como pessoa registrada também aqui, seja também através da empresa que a gente faz parte de uma sociedade.
Hoje a gente tem a felicidade de fazer pesquisa aqui no Paraguai com a Intagro, onde que a gente tem uma base em Nova Esperança. E aí, o nosso grande objetivo é gerar informação para o Paraguai. Então, a gente espera, nesses próximos anos, gerar muita informação e ajudar muito também a agricultura no Paraguai, porque a gente sabe que hoje, muito do que a gente faz aqui, eu particularmente utilizo como referência em muitos locais que eu tenho rodado no Brasil. Então, para nós é sempre um privilégio estar aqui no Paraguai e é muito bom estar aqui também com vocês. Obrigado pela oportunidade. Gracias a vos, profe. Nosotros que agradecemos de venir a invertir en Paraguay también, ¿verdad? Siempre digo, con mis 10 años de Syngenta, siempre dije que, bueno, en los últimos tiempos lo que tuve más contacto con los colegas de Brasil, pero siempre, a veces, como Brasil es muy grande, a veces no nos miraban tanto, ¿verdad? Pero hoy así Paraguay, la agricultura es referencia ya a nivel mundial, ¿verdad? Y como Syngenta hoy tuvimos como un orgullo de poder ser el primer país en el mundo de tener las 3 innovaciones que Syngenta tiene a nivel mundial registrado y en Paraguay, ¿verdad? Que es el Timirion, el Adepirina y Plinazolin, ¿verdad? Tener los 3 juntos registrados. Entonces, eso también es una facilidad de nosotros, es poder tener innovaciones y tecnologías a veces más rápido que otros países. Profe, muchísimas gracias. Así que continuamos en cualquier momento, ¿verdad? Te esperamos, profe, en una otra gira a cualquier momento. Así que muchas gracias a todos y a ustedes ahí que nos están acompañando. Muchísimas gracias y espero que les gusten. Y si quieren dejar comentarios de sugerencias de temas que les interese, que podemos traer, así que les aguardamos. Muchas gracias. Gracias, profe. Tamo junto. Tamo junto. Nossa.